Fala galera, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. E o Flamengo aceitou e vai pagar 50 milhões pela contratação do atacante Luiz Araújo, atacante que vem para reforçar o Flamengo agora no meio de temporada, e vazou mais um nome de reforço para o meio de campo do Flamengo. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Esse é o canal Futebol Expressivo, eu estou aqui falando do Flamengo, nosso amor. Flamengo que vai se reforçar bastante nesse meio de temporada. E para você estar informado, eu peço a você se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, porque isso é muito importante para você estar sempre sabendo daquilo que vai acontecer no Flamengo, as notícias do dia a dia do Flamengo, e você estar sempre atualizado sobre aquilo que vai acontecer no nosso time. E quem fica numa situação complicada com a chegada desse reforço no Flamengo do Luiz Araújo é o atacante Marinho. Marinho que atua ali pela ponta direita. E Marinho, desde que chegou no Flamengo, ele não se firmou. Infelizmente o Marinho não conseguiu mostrar o seu futebol. Marinho que já tem mais de 30 anos, se eu não me engano ele está nessa faixa etária. E infelizmente o Marinho não conseguiu atuar como ele atuava no Santos, mostrando aquele futebol de drible mais agudo, de puxar para dentro, chutar para dentro do gol. Infelizmente ele tenta, o Marinho a gente vê que ele é um jogador esforçado, mas ele está em final de contrato, esse é o último ano do Marinho no Flamengo, e o Flamengo não vai segurar ele. O Flamengo estuda liberar o atleta caso surja alguma proposta interessante para que ele vá para outro clube, se ele quiser assinar um pré-contrato com uma equipe. O Flamengo não vai segurar ele, até porque o salário do Marinho não é barato. Outro também que está de saída é o Arturo Vidal. O Arturo Vidal não vai renovar. Desde que ele chegou, ele não rendeu. Alguns comentaristas aí da mídia falaram que ele não ia render, que o Vidal não ia chegar para jogar bola no Flamengo, ele ia chegar só para jogar porque a torcida pediu. O Flamengo especulava a vinda do Vidal desde 2019 e ele não veio, ele escolheu ir para a Inter. E infelizmente quando ele veio já foi alguns anos à frente e ele não estava mais rendendo aquilo que ele poderia render em 2019. E o Flamengo insistiu e trouxe o Vidal. Mas o Vidal está em final de contrato e esse ano o Flamengo não vai renovar com ele. O Davi Luiz, o Flamengo não queria renovar, mas tem a cláusula de renovação automática se ele fazer lá um percentual de jogos, e tá pertinho de cumprir, então teremos o Davi Luiz na próxima temporada. E o Flamengo aceitou pagar 50 milhões ao Atlanta United pela contratação do Luiz Araújo, um jogador muito interessante para compor elenco. Eu acho até que ele pode ser titular, porque ele, pelos vídeos que eu vi dele, eu não lembrava dele, da passagem dele pelo São Paulo, porque ele ele subiu da base do São Paulo para o profissional e já foi vendido. Ele foi vendido para um time da França. Ou seja, ele não conseguiu atuar muito pelo Brasil, aqui no Brasil. Ou seja, a gente não viu muito dele, mas pelos vídeos que eu vi, pelas pessoas comentarem sobre ele, ele parece ser um jogador muito habilidoso, que não se apavora na frente do gol e é versátil. É um jogador que cria muitas jogadas, é um jogador veloz. O Flamengo, infelizmente, não tem um ponta-direita à altura para assumir ali a posição. O Everton Ribeiro, ele não é diretamente um ponta-direita, porque ele cai mais por dentro, ele cria jogada. Ele é mais um meio-atacante do que um próprio atacante agudo ali, pela idade, por ele não conseguir correr o tanto que precisa ali na ponta direita. Ou seja, o Flamengo está carente dessa posição porque o Marinho, como eu disse, não conseguiu render, não conseguiu mostrar o seu futebol desde que chegou no Flamengo. Isso é uma tristeza, né, gente? Porque o Marinho, ele jogou muito em 2020. Foi o rei da América, foi vice da América, mas ali ele jogava muito. Ali o Flamengo poderia ter contratado ele ali no auge dele. Mas hoje, infelizmente, o Marinho não rende, não consegue jogar e não consegue desempenhar um bom futebol. E o Flamengo, ele postou nas suas redes sociais um acordo com o Luiz Araújo. Vou estar colocando aqui na tela o acordo que o Flamengo postou nas suas redes sociais, no Instagram. O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o atleta Luiz Araújo. O Atlanta United Clube e a MLS para um contrato válido de 1º de julho dessa temporada. 1º de julho que abre a janela de transferência, até o dia 31 de dezembro de 2027. O atacante passará por exames médicos, ou seja, o Flamengo já postou nas suas redes sociais um acordo verbal, porque o Flamengo ainda não pode assinar um contrato com o jogador, mas já tem ali tudo acertado, as partes, tudo certo,
Tudo indica, tudo tá dizendo, o próprio clube disse que o jogador será nosso, fará parte do elenco, e eu torço para que esse jogador ele cresça e consiga desempenhar um bom futebol aqui no Flamengo. Falei cresça porque ele tem 26 anos ainda tem a evoluir, por mais que tenha uma rodagem boa lá fora, ele pode evoluir ainda mais jogando aqui no Flamengo. E seria muito interessante ter um jogador à altura para a posição e tomar conta ali do setor que ele vem para jogar. Vazou o nome de mais um volante que o Flamengo pode estar contratando, o Flamengo está de olho, é o jogador Pablo Roberto, que atualmente ele está emprestado ao Remo, jogador que pertence ao Vila Nova. O jogador tem 23 anos e uma das principais características dele que está chamando a atenção do Flamengo é que ele é um jogador, um volante caçador, um volante marcador que vai para o combate no meio de campo, e a idade dele é um jogador que tem se destacado e pode ali preencher o espaço que o João Gomes deixou. O João Gomes, que era esse volante caçador, o volante que preenchia ali todos os espaços, que era o pulmão daquele time do Dorival Júnior. E quando ele saiu, o Flamengo sentiu muito no meio de campo, porque o Gerson voltou, mas o Gerson não é esse volante caçador que vai o tempo todo estar indo atrás da bola. Ele é mais um meia armador. Então seria uma contratação, uma aposta do Flamengo pela idade dele, e também seria muito importante renovar. É muito importante que o Flamengo renove o seu elenco, porque o Flamengo tem jogadores velhos, jogadores que já têm idade. Felipe Luiz, Davi Luiz, Everton Ribeiro também está chegando à idade dele. Então o Flamengo tem que renovar esse elenco, tem que trazer peças novas. Eu acho que um jogador novo, com essas características, é o que o Flamengo está precisando. Ah, mas vai trazer jogador do Remo? Gente, às vezes um jogador grande que vai se destacar em um time grande da Europa, um time grande aqui do Brasil, nem sempre vai aparecer em time grande. Às vezes ele aparece no Vitória, ele aparece no Paysandu, no Avaí, aparece em times de menores expressões que podem chegar a outros times dependendo do seu futebol e daquilo que eles desempenham. Então, o Flamengo apostar num jogador novo com essas características é muito importante, porque é muito difícil achar jogadores com essa característica de fechar ali o meio de campo e de dar sustentação à marcação que o time precisa. Então, eu espero que esse jogador venha mesmo. Eu vi alguns vídeos dele, ele vai pro combate mesmo no meio de campo. É um jogador muito interessante e ele pode jogar não só como 8 ali, segundo volante, mas pode jogar também como um camisa 10 mais à frente, armando ali como o Arrascaeta faz, como o Everton Ribeiro faz, o Gerson também tem feito. Então seria muito importante o Flamengo ter um jogador desse naipe versátil, que possa jogar tanto mais avançado, tanto mais recuado ali, fazendo a função de marcador mesmo. E uma coisa que tem acontecido no Flamengo é alguns jogadores aparecendo e mostrando que podem pegar a vaga de titular de outros jogadores. Um exemplo é o Eric Pulgar. O Eric Pulgar ele tá jogando muito. Ele é um jogador que a gente ficou esperando dele, o futebol dele aparecer quando ele chegou, e quando ele chegou não teve como ele mostrar, ele se lesionou. A gente ficou pensando, pô, um jogador de seleção chilena, não consegue mostrar seu futebol. Só que o tempo foi passando, ele ganhou mais oportunidades agora com o Sampaoli e a gente tem visto a evolução do Eric Pulgar. O Eric Pulgar tá jogando muito. No vídeo de mais cedo eu trouxe alguns números dele no Fla-Flu. Então vai ser muito interessante o Flamengo ter reforços e ter reformulação nesse meio de campo para ter a sustentação que o Flamengo precisa de marcação, porque é muito interessante quando o Flamengo consegue se renovar e consegue trazer jogadores novos para a equipe, e jogadores bons, jogadores que consigam de fato jogar e mostrar um bom futebol. A contratação na base foi a contratação do Leônidas Fernandes, jogador de 13 anos que vai vir para compor a base do Flamengo. É muito importante que o Flamengo está sempre contratando jogadores novos na base, porque quando o Flamengo consegue chegar em alguns lugares, em algumas competições que precisa fazer um rodízio de jogadores, a base é que o Flamengo vai lá e recorre. E é um jogador de 13 anos, jogador novo que vai evoluir, e o Flamengo vai fazer todo aquele trabalho até ele chegar no profissional ou ser negociado antes. E o Vitor Pereira, gente. Vitor Pereira deu uma entrevista à Record de Portugal dizendo que ele passou pelos dois maiores clubes do Brasil na questão de torcida,
que um foi de 40 milhões e o Flamengo de 50 milhões, no caso de 40 milhões o Corinthians. O Corinthians, na verdade, tem 30 milhões de torcedores. Saiu a contagem há pouco tempo. O Flamengo sim tem 50 milhões, mas ele disse que saiu prejudicado e tá pagando o preço até hoje. Como ele tá pagando o preço até hoje se ele tá recebendo multa rescisória? Ele é um brincante, né? Porque o Vitor Pereira veio pro Flamengo, ficou menos de 3 meses e conseguiu ter a bagatela. Menos de 3 meses não, foi mais de 3 meses. Mas conseguiu a bagatela de, se eu não me engano, 7 ou 8 milhões de multa rescisória. Eu posso estar enganado. E diz que tá pagando o preço. Queria eu estar pagando esse preço, né? Quem tá pagando o preço é o Flamengo, pagando multa rescisória porque fez a escolha errada. A culpa é do Vitor Pereira? Em alguns aspectos, sim, porque a equipe piorou com ele. Ele foi considerado o pior treinador depois do Jorge Jesus. Eu acho que o Paulo Souza ainda foi melhor que ele. Mas eu queria estar pagando esse preço e recebendo a multa rescisória em casa, de boa, cuidando da minha sogra. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho, porque tô começando agora, mas vou estar sempre trazendo as informações do Flamengo para você ficar sempre bem informado sobre aquilo que está acontecendo no rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil. Tamo junto, valeu.